Olá, tudo bem? Para essa questão, eu fiz um desenho aqui para a gente entender melhor como é que vai funcionar, tudo bem? A partir do enunciado, a gente entende o seguinte: nós temos duas situações, uma no ar e outra na água. A situação no ar é quando esse bloco é solto, né? Esse corpo de massa M, ele é solto no ar. E a partir desse ar existe uma deformação máxima de H sobre a mola. Tudo bem? Ali embaixo ele fala o seguinte: considerando a massa específica do ar igual a D0. Quando a gente fala de massa específica, que é representada por um mizinho, eu vou botar aqui a massa específica, a gente fala de empuxo. Lembrando que o empuxo ele é realizado por fluidos. Você sabe o que é um fluido? Um fluido é tanto um líquido quanto um gás. Então, assim como o empuxo pode existir aqui na água, que é um líquido, ele também pode existir aqui no ar, que é um gás. Tudo bem? Não é muito comum da gente usar, mas existe sim uma força de empuxo exercida pelo ar, tudo bem? Então, para baixo a gente tem a força-peso, como sempre, vertical para baixo, e para cima a gente vai ter a força de empuxo gerado pelo deslocamento de um determinado volume desse ar. E ainda, como a mola está deformando para baixo, nós temos uma força elástica para cima, com o intuito de tentar recuperar o estado inicial dessa mola, né? Então, eu tenho peso para baixo, empuxo e força elástica para cima. Como ele fala aqui de deformação máxima, a gente está falando do estado de equilíbrio, do estado em que essa mola deforma de forma que todas as forças entrem em equilíbrio, ou seja, as forças para cima devem ser igual às forças para baixo, para que a soma vetorial de todas elas seja nula. Então, a força-peso é igual à força elástica mais a força de empuxo. Aqui na situação da água, nós temos a mesma coisa, tá? Esse bloquinho aqui, ele vai ficar imerso na água. E a partir do momento em que ele está na água, vai surgir uma força de empuxo para cima, tudo bem? A partir do volume de líquido deslocado. Da mesma forma, essa mola foi deformada para baixo, então vai surgir uma força elástica para cima na tentativa de restaurar a posição inicial dessa mola. E como sempre, nós temos a força-peso vertical para baixo, não altera em nenhuma ocasião. Então, novamente, nós temos que ter o equilíbrio, representando a deformação máxima aqui da mola. Nós temos que o peso para baixo é igual à soma de empuxo e força elástica, que estão atuando para cima. É importante lembrar que a força-peso é massa vezes gravidade, a força-empuxo é o μ, que é a massa específica, vezes a gravidade, vezes o volume desse corpo submerso, que no caso é o volume total, e a força elástica é a constante elástica da mola vezes a deformação. Aqui nessa primeira situação, nós temos uma deformação de H. Então, o peso, que é massa vezes gravidade, é igual à constante da mola vezes H, mais a densidade do ar, que é D0, vezes o volume submerso, que é o volume de todo o corpo, vezes a gravidade. Aqui é a mesma coisa, o peso é massa vezes gravidade, o empuxo é o empuxo da água, que tem a densidade T, tudo bem? Eu tô falando água, mas é um líquido, né? É o empuxo com a densidade D, vezes gravidade, vezes o volume total do corpo, que é o volume submerso. Mais a força elástica, que é igual à constante da mola, que é a mesma mola, a mesma constante, vezes H sobre 2, que é a deformação para quando está na água, tudo bem? Perceba que aqui nós temos uma igualdade, ó. M vezes G é igual a isso aqui, e M vezes G é igual a isso aqui. Uma coisa que eu posso afirmar é que M vezes G é igual a M vezes G. Então, é como se eu pegasse e substituísse o M vezes G daqui e o M vezes G daqui e juntasse aqui na fórmula, ó. K vezes H mais D0 vezes V vezes G é igual a D vezes G vezes V mais K vezes H sobre 2. Eu junto os iguais, né? Passo K vezes H sobre 2 para cá, subtraindo, porque aqui está somando. Passo esse aqui para cá, subtraindo. E eu tenho que K vezes H menos K vezes H sobre 2 é igual a D vezes V vezes G menos D0 vezes V vezes G. Aqui eu coloco o K em evidência e fica H menos H sobre 2, que dá H sobre 2. E o resultado disso aqui é K vezes H sobre 2. E aqui eu coloco
o volume vezes a gravidade em evidência que tem nos dois e coloco aqui a multiplicação. V vezes G vezes densidade menos D0. E a partir disso nós temos aqui, ó, olha só, como eu quero isolar o volume, né? Que eu quero descobrir o volume, então eu passo a gravidade para cá dividindo e essa subtração das distâncias para cá dividindo. E tem que o volume é K vezes H, dividido para 2 vezes G vezes D menos D0. E assim nós temos o resultado do nosso volume, tudo bem? Como a questão não deu nenhuma informação, né, a gente tem que deixar assim em função das variáveis que ela deu pra gente mesmo. Mas a chave era descobrir essas forças aqui, igual a m vezes g com m vezes g, e daí discorrer a conta aqui, tudo bem?